Alô? Sabia que você está usando uma máquina que ela foi pensada, quer dizer, pensada não, mas ela foi iniciada há mais ou menos 300 anos? Pois é, a gente vai falar justamente disso, que é a produção industrial. A gente vai falar dos métodos, ou melhor, dos modelos de produção, tá? Primeiro de tudo, corre lá pegar seu material, eu espero aqui. Se eu não esperar, aperta o pause aí, daí a gente volta. Caderno, apostila, lápis, borracha, caneta, água, lava bem o rosto para não dormir, enfim, bora nós. A gente vai falar sobre o desenvolvimento industrial, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre o que é a indústria e suas origens e conhecer toda a produção industrial, desde a Idade Média, né, no período pré-industrial, no período pré-fabril, que a gente chamava de artesanato, até o modo mais atual, que é o da automação, da indústria 4.0. Enfim, a gente vai entender toda essa cadeia produtiva. Primeiro de tudo, o que é a indústria? A indústria nada mais é do que um processo de fabricação sempre utilizando máquinas. Eu produzo qualquer coisa por meio de máquinas. Então, a atividade industrial nada mais é do que uma criação dos seres humanos para produzir cada vez mais produtos em tempo recorde, ou seja, produzir mais em menos tempo para que a população possa consumir. E eu, o dono da indústria, possa ficar mais rico. Enfim, a cadeia industrial ela é expressa, né, desde a presença de matéria-prima. Então, eu tenho lá uma produção, por exemplo, de automóveis. Eu preciso de uma matéria-prima para produzir os meus automóveis. Essa matéria-prima vai ser, né, retirada da indústria do extrativismo, tá? Do extrativismo mineral. Enfim, esse minério ele vai acabar indo para o setor industrial, numa indústria de base, numa siderúrgica, numa metalúrgica. Depois, ainda dentro do setor industrial, da metalúrgica, ele vai para uma indústria de bens de consumo, né? E daí chegando ao produtor, é o consumidor final que semos nós, né? Quem consome. Certo? Enfim. Então a gente tem que entender que tem uma grande interdependência entre os setores, desde a retirada de matéria-prima, o setor de transporte para levar essa matéria-prima, daí uma parceria entre as indústrias, depois eu tenho que pensar no transporte de novo até chegar a nós, consumidores, certo? Então, a atividade industrial é toda uma cadeia produtiva que está integrado a matéria-prima, né, a exploração da matéria-prima, os meios de transporte, o processo fabril de fabricação, o processo industrial e até mesmo a nós, os consumidores. Tá? Sobre os tipos de bens que são produzidos na indústria, né, a gente tem os bens de consumo duráveis. O nome diz, são duráveis, eles não devem estragar facilmente. Né? A linha de eletrodomésticos, né, geladeiras, televisores, micro-ondas, videogames, certo? Aqui eu tirei uma foto da minha garagem, né, que a gente tem aqui uns carrinhos de pobre, aqui os Lamborghini, minha coleção de Lamborghini. Enfim, são bens duráveis, né? O carro vai durar muito tempo. Né? Uma geladeira normalmente dura bastante tempo, o videogame, se for bem cuidado, dura bastante tempo. Celulares, o computador que eu estou trabalhando, fone de ouvido, enfim. Esses caras fazem parte da indústria de bens de consumo duráveis. Nós temos os semiduráveis, que são basicamente a indústria têxtil, né, que é basicamente a indústria têxtil, indústria de roupas, né, calçados e roupas, confecções de modo geral. E nós temos também os bens de consumo não duráveis, que são os alimentos. Né? A indústria alimentícia é caracterizada por produzir bens não duráveis, eles vão estragar, né? Tem prazo de validade, certo? Por isso que o nome é não durável, ok? Além dos tipos de bens de consumo, a gente tem que entender um pouquinho sobre os sistemas de produção. O sistema de produção é o modo como eu produzo um determinado produto. Né? Eu tenho sistema de produção familiar, sistema de produção artesanal, mercantil doméstico, fabril, produção em linha, produção automatizada. Mas para a gente, hoje, o que interessa é entender o que é o sistema artesanal, tá? E o sistema manufatureiro, que seriam esses dois aqui, né? O artesanal e o mercantil doméstico.
Então, o primeiro sistema que a gente tem é o sistema de produção artesanal. Ele começou lá no século V e foi até o século XV, o período das grandes navegações, porque daí começou um período de expansão para o mercantilismo, uma pegada mais comercial e a mudança para manufatura, né, para produzir mais e garantir lucros. Mas basicamente, produção artesanal, tudo era feito à mão, né? O artesão era responsável pela produção, desde a retirada da matéria-prima, a transformação do produto até a venda dele. Então, o artesão, ele era dono de tudo. Era ele quem fazia exclusivamente aquele produto. E era legal dizer que, como ele era o dono do meio de produção, então ele trabalhava, né, na sua oficina ou na sua casa. Muitas vezes, a casa do artesão era uma mescla de área de trabalho, né? As ferramentas eram do artesão, a matéria-prima era retirada pelo artesão, enfim, ele controlava todo o processo. E era um processo muito lento, né? Porque ele era feito individualmente ou em pequenos grupos, dentro da própria família, e repito, era feito por meio de ferramentas simples, né? Não tinha tecnologia. Né? Eram martelos, pregos, parafusos, enfim, serras. Era um processo muito lento, que demorava muito tempo. Então tinha uma produtividade muito baixa. No artesão, ele produzia e recebia um salário por peça. Então, se ele vendia 10 cadeiras, legal, ganha um lucro de 10 cadeiras. Se ele vendia uma cadeira, lucro de uma cadeira. E o que é legal dizer é que os produtos, né, no período artesanal, eles eram produtos semelhantes. Eles tinham, era cadeira era cadeira. Só que eles não eram iguais, porque como a matéria-prima não era padronizada, então uma madeira, por exemplo, ela tinha um veio, né, tinha um risquinho da árvore diferente do outro. Enfim, tudo isso fazia com que o processo do artesanato fosse algo único. Muito louco, né? Só que esse processo começou a ficar obsoleto. Por quê? Com as grandes navegações, com o conhecimento de novos mercados consumidores, o capitalista, né, os burgueses, eles começaram a concentrar os meios de produção, eles compraram as ferramentas, eles compravam a matéria-prima e pagavam um salário para o artesão trabalhar. Né? Então, nesse sentido, o artesão no sistema da manufatura, ele deixou de ser dono do meio de produção e se tornou um assalariado, ele se tornou um empregado do burguês, né, que é o dono da manufatura, que no futuro se tornou o dono da empresa, né, o empresário. O sistema de salário também muda, porque eu deixo de ser produtor e agora eu sou trabalhador. O salário no sistema da manufatura é um salário pago por hora, por dia, enfim, de trabalho, não mais por peça. O artesão, ele produzia 500 peças, ele ia receber 5 moedas de ouro. Ele produzisse 3 peças, ele ia receber 5 moedas de ouro. Certo? Então já tinha uma mudança nos perfis de relações de trabalho, né? Eu já tinha um patrão e um empregado, né? O burguês e o proletário, que eu acho que vocês já viram em história. Enfim, então a gente começa a enxergar essa mudança das classes sociais nessa evolução do modo capitalista que a gente tem até hoje, tá? E o que é legal, como eu tinha muitos trabalhadores na minha empresa, eu comecei a ter uma especialização do trabalho. Cada artesão se especializava em algum produto, em alguma parte da produção. Um era responsável pelo corte da madeira, o outro pela colagem da madeira. O outro artesão era responsável pelo lixamento, ele ficava lixando a madeira. O outro era responsável por passar verniz. Enfim, então, para cada artesão eu tinha uma função específica. Outra característica importante, né? O artesão ele fazia todo o processo, lá no período artesanal. Com o avanço da manufatura, agora cada trabalhador faz uma única tarefa, né? Ele é especializado em fazer essa tarefa. E se ele é especializado em fazer a tarefa, significa que ele vai produzir ainda mais rápido, porque o cara vai ficar craque em lixar, o cara vai ficar craque em serrar, né? Então ele vai fazer um processo muito mais rápido. Este foi o tipo de produção, né? O sistema de produção da manufatura. A manufatura foi a transiçãozinha, né, do artesanato para o sistema das fábricas. A manufatura foi do século XV ao século XVIII. E aí, na primeira metade aí do século XVIII, lá nos anos 1730, 1740, a gente teve a primeira Revolução Industrial. Né? Ocorreu no Reino Unido, Inglaterra mais precisamente, onde a gente enxerga o uso de máquinas na produção, ou seja,
As ferramentas elas não eram mais a extensão da mão humana. Agora as máquinas elas faziam coisas sozinhas, que não precisavam dos seres humanos. Então as descobertas científicas da época, né, os avanços científicos da época, foram utilizados dentro dos processos industriais. Que método foi esse? Foi a criação da máquina a vapor, onde eu substituí aquele tear mecânico que funcionava, né, a partir do movimento do trabalhador de avançar e recuar o tear, avançar e recuar o tear para trançar os fios. Agora uma máquina faz isso. Eu só preciso que alguém jogue carvão. Joga carvão, joga carvão, joga carvão. Se você está jogando carvão, significa que você vai fazer com que eu tenha energia para movimentar a minha máquina, certo? Lembrando, as máquinas começaram a fazer parte do processo industrial, não só como uma ferramenta, mas como parte integrante do processo produtivo. Era a máquina quem fazia, certo? Ele substituiu, obviamente, o sistema artesanal. A gente vê ainda uma maior ampliação do sistema da divisão do trabalho, da especialização e também uma maior caracterização do trabalho assalariado, né? Eu tenho agora definições, diferentes funções recebem salários diferentes, porque o trabalho é mais fácil, mais complexo, é mais leve, mais pesado, eu tenho diferenças salariais já. Inclusive uma característica muito comum, no início das indústrias, as mulheres e as crianças eram quem mais eram contratados. Por quê? Salário menor. As crianças recebiam bem menos do que os homens, as mulheres também recebiam bem menos do que os homens. Então, o que acabava acontecendo era que o dono da indústria ficava cada vez mais rico. E legal também falar que esse processo de revolução industrial desencadeou o êxodo rural, né? Porque as pessoas no campo, com uma vida bastante sofrida, sem muita grana, eles viam o crescimento da indústria como uma oportunidade de ganhar dinheiro e ter uma vida melhor do que no campo. Afinal, ele passava uma vida de miséria no campo. Aí ele olha para a cidade e fala, pô, lá tem emprego, tem a tal da indústria que está surgindo, eu vou para lá trabalhar, né? Então, houve um intenso êxodo rural e, consequentemente, um crescimento da população, né? Houve uma urbanização. Então, a Revolução Industrial, segundo muitos estudiosos, foi o principal invento depois da descoberta do fogo e da roda. Só para a gente ter noção da importância desse processo industrial, porque ele mudou tudo que a gente conhecia no planeta até então, né? Uma análise semelhante é da minha geração, né? A partir da internet. Pô, a internet tornou tudo muito mais rápido. Antes era muito analógico, as coisas eram tudo à mão, demorava para chegar, demorava para fazer as coisas. Hoje é muito mais intenso. Inclusive é como a gente está fazendo essa aula. Imagina se eu tivesse que gravar, jogar numa fita de videocassete, vocês nem sabem o que é, dá um Google, é uma fita de videocassete. Aí dessa fita de videocassete tinha que ir de correio para casa de cada um de vocês, eles tinham que ter videocassete, abrir, enfim, puta trampo. Não pode falar puta. Um baita trampo, né? E tudo isso fez com que tornasse nossa vida muito mais difícil. Hoje é muito mais fácil. Por falar muito mais fácil, acabou nossa aula. Queria agradecer muito vocês. Obrigado por serem pacientes. Tchau!